Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para a solenidade dos apóstolos Pedro e no caso também de São Paulo. Amado irmão, amada irmã, eu queria partilhar uma coisa para vocês. Eu quero pedir desculpa a vocês porque infelizmente o vídeo do Evangelho demorou a sair e 3 vídeos acabaram não saindo aqui no canal também durante a semana. Minha semana teve algumas intempéries, né, da vida, que são coisas normais de acontecerem, por isso esse atraso. Mas rezem por mim para que a partir da próxima semana a gente volte à regularidade, tá bom? Então vamos juntos ver o que é que nos diz o Evangelho. Se encontra lá em Mateus 16, versículo de 3 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu quero comentar logo com você, antes de a gente começar a nossa discussão sobre o Evangelho, é que sempre que a liturgia nos apresenta a vida de um mártir, por exemplo, nós somos convidados também a pensar no nosso martírio cotidiano. Quando a igreja nos apresenta a vida de um santo, nós somos também chamados a recordar a nossa santidade. Quando a igreja nos apresenta a vida de um apóstolo, pensemos no apóstolo como aquele que é enviado, é isso que significa a palavra. Nós também somos chamados a relembrar do nosso envio, que o próprio Deus nos faz para a missão. Partindo desse pressuposto, eu não devo olhar apenas para esse evangelho tentando, nessa solenidade, sair confirmando algumas coisas que geram discussão entre a gente e outras igrejas. Não vai ser esse o nosso objetivo. Mas em olhar para o Evangelho também entender o que é que isso alimenta e ilumina a nossa caminhada de fé. E aí vamos juntos ver o que é que isso tem a nos dizer, tá bom? Primeira coisa, diz que Jesus foi até a região de Cesareia de Filipe. Né? Esse nome Cesareia vem por causa que é em homenagem a César, o imperador César. E aí, o que acontece? Estava-se ali em Cesareia de Filipe, que era um local afastado dessa centralidade do lugar. E ali Jesus então pergunta aos seus discípulos. É interessante o Cristo que chama os seus discípulos para um lugar afastado. É como se dissesse assim, olha, para poder reconhecer quem Jesus é, para poder reconhecer quem Deus é preciso sair dos locais normais para irmos para um lugar mais afastado. É isso que Deus também faz conosco na nossa caminhada de espiritualidade. É preciso sair. Quantas e quantas vezes a gente precisa dar uma pausa diante de um problema que nós estamos tendo para poder passar assim um tempo afastado, para ali a gente poder remoer, refletir, ruminar e voltar com um novo discernimento. E aí o que acontece? Ele pergunta aos seus discípulos. Os discípulos são aqueles que seguem. Então Jesus pergunta àqueles que seguem ele sempre. O que o povo está dizendo, né? Jesus faz isso, não é uma pesquisa de Ibope. Jesus não precisa disso. Na verdade, Jesus quer ter uma análise porque ele quer evangelizar depois. E o povo começa. Uns dizem que é João Batista, né? João Batista foi um profeta, Elias, profeta também. O povo acreditava que assim como Elias tinha subido arrebatado ao céu, ele também voltaria. Alguns dizem também que é Jeremias ou algum dos profetas, ou seja, Jesus seria mais um profeta. É essa a questão. Então nós estamos começando a ver que o povo ancora em Cristo a imagem dos profetas. E o que um profeta fazia? Anunciava e denunciava. Então viam isso na pessoa de Jesus. Porém, Jesus pergunta a eles, e vós? Ou seja, o povo fala tudo isso, mas agora eu quero saber de vocês. Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então vai logo e responde. Aqui a gente vê, obviamente, uma característica do primado de Pedro. Ele é aquele que é o porta-voz da igreja. A gente pode já perceber isso aqui. E olha o que é que São Pedro responde. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vamos lá entender essa realidade. Vamos lá. Tu és o Messias. O que significa Messias? Messias significa ungido. Se acreditava em algumas correntes, adianto que não eram todas,
Algumas correntes de judaísmo acreditavam que um dia Deus enviaria o seu Messias, que era aquele que era um homem ungido, né, que teria algumas características de Deus, obviamente, e que esse viria para salvar o povo, etc. Mas o pessoal geralmente entendia esse messianismo como um messianismo triunfalista, ou seja, que ele viria com muito poder, com, vamos supor, com um grande exército para poder guerrear, era muito nesse sentido. E aí depois ele vai dizer o Filho do Deus vivo, ou seja, você é o próprio Filho de Deus, né? Então, o próprio Pedro, como porta-voz da igreja, compreendeu isso. A gente pode começar então a trazer uma reflexão para a gente. Nós, enquanto igreja, somos convidados a responder a mesma coisa de Pedro, né? Jesus é o Messias. Quantas e quantas vezes as pessoas nos perguntam quem é Jesus? A gente não sabe dizer. Ele é o Messias. Ele é aquele que foi prometido que viria libertar o povo. Ele é aquele que é o Salvador, aquele que é o Redentor, né? E aí depois, continuando, quando Pedro responde isso, Jesus vai lhe dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, né? Porque não foi um ser humano que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Olha que interessante. Jesus diz que ele é feliz porque, primeiro, né? Feliz porque sabe dessa verdade, mas feliz também dentro da frase porque não foi um ser humano que te revelou, mas o próprio Pai que te revelou. Olha que interessante. Duas coisas. Saber que Jesus é o Messias, saber quem Jesus é, gera em nosso coração felicidade. Saber quem Jesus é, gera em nosso coração alegria. Por isso que muitas e muitas vezes falta em nosso coração alegria, porque a gente não está sabendo quem Jesus é. A gente sabe tudo. A gente sabe qual é o último capítulo da novela, a gente sabe qual é a última promoção que vai ter, a gente sabe quem por exemplo, o artista que vai tocar um show hoje, a gente sabe de tudo. A fofoca da vizinha, né? Mas a gente não sabe quem Cristo é. Saber quem Jesus é gera alegria em nosso coração, porque eu entendo que Ele é o Redentor, que Ele é meu Salvador. Por conseguinte, ele disse que também ele é feliz porque não foi os homens que te revelaram, mas o Pai. Olha que interessante, a relação, porque a revelação se dá por uma relação. A relação com o Pai é fonte de alegria. A oração é fonte de alegria, né? E aí, partindo disso aqui, ele vai dizer no versículo 18, que é o ponto-chave que eu quero trabalhar hoje com vocês: Por isso eu te digo que tu és Pedro, né? E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Em que sentido Jesus está dizendo isso? Muita gente usa esse versículo para poder atacar outros irmãos. A gente não vai discutir sobre esse assunto, mas eu já quero adiantar uma coisa para vocês. Que pedra é essa, né? É a pedra da fé de Pedro. Olha, a gente costuma sempre dizer, a nossa igreja ela é fundada na fé dos apóstolos. É na fé. É a fé, a crença de que Jesus é o Messias. É isso que vai fundar essa igreja. É nesta fé que Jesus funda a igreja. Entende? Não é numa pessoa, porque a pessoa central da igreja é o Cristo. Né? Mas é na fé de Pedro. É na fé que Deus vai construir a sua igreja. E aí sim, o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ou seja, o poder do inferno nunca vence a igreja quando ela verdadeiramente busca ter uma fé autêntica. Será que nós estamos buscando ter uma fé autêntica ou a nossa fé é uma fé meio que Nutella, né, que modifica de acordo com a onda, que vive de acordo com a moda, que não busca uma profundidade com a pessoa de Cristo? Deixo isso para sua reflexão. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e até mais.